Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido os irmãos a abrirem Romanos no capítulo 9. Romanos capítulo 9. Nós vamos retomar a exposição bíblica deste capítulo. Vamos ler o versículo 6. Romanos 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E por enquanto eu queria só ficar por aqui. Nós vamos ler mais de Romanos 9, 10 e 11. Mas esta é a razão porque nós lemos e meditamos nesta palavra. Porque nós estamos plenamente convencidos que a palavra de Deus não falha. Versículo 28 ainda de Romanos 9. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. O Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E capítulo 10, versículo 8. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Esta palavra que foi pregada por Paulo, foi ensinada e foi escrita. É esta a palavra que nós temos diante de nós hoje. E é por isso que nós queremos ler e queremos meditar, queremos expor aquilo que o Senhor tem dito, tem ensinado, nos tem revelado de si. Porque a palavra não falha. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ela não falha. E nossa oração, minha oração é que o Senhor fale conosco hoje, neste lugar, especialmente preparado para um momento como este. Um momento em que nós queremos concentrar a nossa atenção, a nossa mente nas Escrituras, na Bíblia. Ler a Bíblia e meditar nela, entender o que Deus quer que nós entendamos. Na quinta-feira passada, portanto, desta semana que passou, ao seguir o plano anual de leitura da Bíblia, na quinta-feira calhou o Salmo 48. Eu li o Salmo 48, que começa assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É assim que começa este Salmo 48. O Senhor é grande e Ele merece, Ele é digno de ser elogiado, louvado e exaltado. Versículo 10 diz: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Versículos 12 a 14 tem estas expressões: percorrei, rodeai, contai, notai bem, observai, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até à morte. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da Igreja. Este é o nosso Deus. E nós queremos contar às gerações que estão por vir, às próximas gerações, que este é o nosso Deus, o Deus grande. Então esse é o tema destes 3 capítulos. O tema é a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Ele está acima de nós. Ele está acima das nações, Ele está acima dos reis, dos poderosos. E vamos ler alguns versículos nestes 3 capítulos que destacam essa posição de Deus, que descrevem o nosso Deus, o Deus da Bíblia. O versículo anterior, o versículo 5, Romanos capítulo 9, podem acompanhar nas vossas Bíblias. Se quiserem marcar de uma forma especial na vossa Bíblia, eu marco com uma cor que eu sei que se refere a Deus, à grandeza de Deus, à majestade ou à soberania de Deus. Quando eu vejo esta cor marcada na minha Bíblia, eu sei que aquele versículo, aquele texto se refere a Deus. Descreve Deus, a grandeza de Deus, um dos atributos de Deus, do Deus que nos criou. Versículo 5 diz assim: o qual é sobre todos, Deus bendito. E aqui o que é especial é que se refere a Deus Filho, a Jesus Cristo, o Cristo. No versículo anterior, no versículo 4, nós percebemos essa relação, o qual é a relação com o versículo anterior, que é Cristo, mas chamado aqui de Deus bendito.
que é Deus bendito para todos sempre. Então Ele é sobre todos, Ele está acima de todos, Ele é soberano, Ele está exaltado. Versículos de 11 a 15, ainda deste capítulo. Capítulo 9, de 11 a 15. Todos estes versículos tratam deste assunto da soberania de Deus, da grandeza, da posição, da superioridade em que Deus está. Aqui revelado na história dos dois irmãos, dos dois gêmeos. Ainda não eram eles nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Versículos 18 até 20, Romanos 9, 18 até 20. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Versículo 19, no final, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Deus é descrito como aquele que faz, que fez o homem, que criou o homem. É por isso que ele está numa posição superior. Ele é o Criador. E é apresentado aqui de forma clara como esse Deus acima, como alguém que está infinitamente acima. Versículos 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Esta expressão, preparar de antemão. Ele já preparou pessoas de antemão, ele escolheu, ele elegeu, ele definiu previamente a sua soberania, a sua vontade. Não foi e não pode ser resistido. Ele faz o que quer, como quer. E é isso que está a ser dito aqui nestes versículos. Um outro versículo importante sobre Deus, no versículo 26, é que Ele é um Deus vivo. Serão chamados filhos do Deus vivo. O nosso Deus grande e soberano, é um Deus que está vivo. Ele é Deus vivo. Versículo 29, Romanos 9, 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, já teríamos sido destruídos, já não existiríamos. Mas foi Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus glorioso, um título de grandeza, de poder, de força. Foi esse Deus que nos deixou descendência. Foi Ele que permitiu que nós tivéssemos filhos e que existíssemos e que nos mantivéssemos vivos. Foi Deus. É Deus que sustenta a vida. Senão já todos estaríamos destruídos. Capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, mais uma referência a Deus Filho. Ele é o fim de todas as coisas. É nele que se cumpre os propósitos eternos de Deus, Criador. E Ele justifica aquele que crê. É obra dele. É Ele que faz a obra da salvação, da justificação. É Deus que opera. Versículo 12, Romanos 10. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Senhor de todos, está acima de todos. E Ele é rico para com todos. Capítulo 11, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ele conheceu, Ele decidiu amar previamente aqueles que Ele iria criar, iria escolher. Ele decidiu, Ele conhece, Ele é um Deus que conhece todas as coisas, omnisciente e omnipotente. E a sua vontade previamente foi amar algumas pessoas, conhecê-las nesse sentido de decidir amá-las com intimidade,
habitar nelas, viver nelas. Versículo 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens. Conversa com Elias. Mas nesta conversa com Elias, o Senhor soberano diz: eu reservei para mim. Eu decidi separar, escolher, proteger, guardar estes 7.000. São meus, são para mim. Que não dobraram os joelhos diante de Baal. Estes não seguiram outros deuses, não seguiram o seu próprio coração, porque eu, como Deus grande e soberano que sou, diz o Senhor a Elias, eu decidi reservar, separar para mim 7.000. Ele manda nos homens. Ele manda na humanidade. Ele decide quem quer separar e reservar para si. Ele é um Deus soberano. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus grande e soberano. Versículos 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou. A eleição é um ato soberano de Deus. E os mais foram endurecidos. Aqui vê-se a vontade de Deus a eleger, escolher alguns, quebrantar, amolecer alguns e endurecer outros. Como está escrito, versículo 8, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Deus faz isto com pessoas. Se Deus nos dá entendimento e vontade, desejo de conhecê-lo, de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, é a ação dele. É ele que está a trabalhar nos nossos corações. Ele é soberano, é isto que a Bíblia apresenta de uma forma muito clara. Versículos 22 e 23, ainda de Romanos 11. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Final do versículo 23, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ele é poderoso para fazer o que quer. Ele é bondoso, mas ele também é severo. Ele é justo. Ele é um Deus que pratica a justiça. Mas ele é misericordioso e tem poder para enxertar de novo aqueles que ele castigou, que puniu, que separou temporariamente, para experimentarem a sua justiça, o seu castigo, a sua disciplina. Versículo 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Portanto, esta purificação, a salvação dos pecados, a justificação, é uma ação de Deus, é uma aliança que Deus estabeleceu. É uma iniciativa de Deus. Ele decidiu fazer uma aliança. Ele decidiu salvar alguns e estabelecer uma aliança, uma nova aliança no sangue de Jesus. Ao derramar o sangue, purifica, limpa, tira os pecados. É uma ação soberana de Deus. É isso que nós lemos nas Escrituras. Em toda a Escritura, vemos que é uma iniciativa de Deus, preocupado com o pecado da humanidade, que afastou a humanidade de Deus. Deus toma a iniciativa de procurar o pecador. Procurou assim Adão pela primeira vez. Onde estás? Onde estás? E é isso que Deus faz ainda hoje. É isso que o Senhor faz. Soberanamente Ele tira os pecados. Pela sua própria vontade, Ele estabelece uma aliança com indivíduos a quem Ele leva a entender quem Ele é, o seu amor, a sua grandeza. E os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso a salvação não se perde. Se ela é um dom, se Deus dá de graça, quando Ele dá verdadeiramente a alguém, Ele não tira, ninguém rouba, ninguém tira. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ninguém consegue assaltar, roubar, furtar Deus. Ninguém arrebata das suas mãos. O que é dele, quem é dele, ninguém tira. Ninguém leva embora. Porque é dele e Ele é todo-poderoso. Ele é grande. Ele é soberano. Versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aqui vemos claramente essa descrição do que é a soberania de Deus. Ele decidiu encerrar a todos, olhar para todos como carentes da sua glória, da sua graça e da sua misericórdia. Porque foram desobedientes.
contaminados pelo pecado do primeiro homem. Todos nasceram em pecado. Todos estão longe dessa glória e santidade de Deus. E por fim, então, Deus quis usar misericórdia para com todos, mostrando o seu amor ali na cruz do Calvário. Essa mensagem que é pregada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, os verdadeiros missionários enviados por toda a terra. Falar desta mensagem de amor do Deus grande e soberano. E sem dúvida que estes últimos versículos de Romanos 11 são os que melhor descrevem a grandeza e a soberania de Deus, de 33 a 36. E aqui eu gostaria de ter voz de cantor lírico, de poeta, de ator. Estes versículos merecem ser lidos com intuação. Estes versículos merecem ser lidos com voz empostada, mudar a voz e uma voz colocada. Vou fazer o meu melhor. Eu não sou ator, eu não sou cantor lírico, mas vou fazer o meu melhor. Estes merecem, todos merecem, mas estes de forma particular. Romanos 11, de 33 até 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sem dúvida que estes são os versículos que melhor descrevem a grandeza e a soberania do nosso Deus, e nós precisamos lê-los, considerá-los, meditar neles muitas vezes. Apreciei muito a escolha do texto e a forma como o nosso irmão, pastor Tito Pereira, se apresentou quando veio pela primeira vez aqui e trouxe a palavra do Senhor. O que ele escolheu partilhar conosco. Um texto difícil de ser lido, especialmente pela sociedade contemporânea, Números 25. Aquilo que aconteceu ali em Israel, naquela tenda, naquele lugar, aquele episódio, vamos dizer, macabro. Terrível o que aconteceu ali. Mas a forma como este irmão nos trouxe esta preocupação de destacar a grandeza de Deus, de trazer essa ênfase na perfeição, na santidade e em defender Deus e a honra de Deus e a santidade de Deus, quando muitas vezes nós nos preocupamos em defendermos a nós mesmos, defendermos os nossos semelhantes e desconsideramos o Deus de toda a glória, de toda a graça, de toda a grandeza, o Deus soberano. É esse nós não temos muitas vezes essa vontade de defender com a nossa vida, como Finéias fez, filho de Eleazar. Mas defender a santidade de Deus e a santidade do povo de Deus. Então destacar Deus, porque Deus é soberano, Deus é grande. Eu tenho estado a ler um livro com este título, este livro, Deus é soberano. E tem-se ressaltado com frequência o requisito fundamental na exposição da palavra de Deus. E esse requisito fundamental é a necessidade de preservar o equilíbrio da verdade. Com isto nós concordamos de todo o coração. Duas coisas são indisputáveis: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas existe o perigo de salientar demais uma delas e negligenciar a outra. A história oferece-nos numerosos exemplos de ambos os casos. Ressaltar a soberania de Deus sem afirmar ao mesmo tempo a responsabilidade do homem tende ao fatalismo. Preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem ao ponto de perder de vista a soberania de Deus é exaltar a criatura e desonrar o Criador.
E esta carta, e desde o capítulo 8 nós temos estado a falar sobre este assunto da soberania de Deus e da responsabilidade dos homens. É difícil na nossa mente nós reconciliarmos estas duas ideias. É um paradoxo para nós, mas negar a primeira, a soberania de Deus, seria perder de vista quem Deus é realmente, um Deus grande e soberano. Seria desonrá-lo. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos colocá-lo em primeiro lugar, e por isso eu estou grato pela memória que eu guardo dessa primeira visita que o pastor Tito nos fez aqui, de trazer esse conceito da grandeza de Deus, da santidade de Deus. E é algo que nós devemos nutrir e buscar, alimentar a nossa alma com versículos como este, de Romanos 11, 33 a 36, que descrevem Deus, a grandeza de Deus. Nós precisamos disso. Precisamos de histórias que exaltam Deus, que colocam Deus em primeiro lugar, muito acima dos homens, muito acima de nós mesmos e dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos amores, das nossas necessidades, inclusive. Este irmão, autor deste livro que eu tenho estado a ler, ele diz: o pregador precisa anunciar, ou aquilo que o pregador precisa anunciar, não é aquilo que as suas ovelhas mais gostam de ouvir, e sim aquilo que mais lhes falta. Isto é, os aspectos da verdade que lhes são menos familiares, ou que menos elas evidenciam no seu viver. Pôr em prática o que acabamos de mencionar, provavelmente exporá o pregador à acusação de ser ele um vira-casaca. Mas que importa se ele tiver a aprovação do seu mestre? Não se exige que ele seja coerente consigo mesmo, nem com quaisquer regras elaboradas pelos homens. E ao tentar explicar estes assuntos, ao recomendar livros, ao defender a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, eu próprio já fui acusado de ser um vira-casaca. Eu próprio já fui. Eu lembro-me em conversas, mas o que o irmão, o pastor Pedro, o que ele disse não era o contrário, não é que há uma terceira posição, mas então é a eleição de Deus, é a responsabilidade humana, é o livre-arbítrio. Então eu já ouvi pessoas a dizerem, mas afinal já mudou de posição de novo? Já virou casaca de novo? Mas o pregador, aquele que lida com estes assuntos, tem um dever, e o seu dever é ser coerente com as Escrituras. Assim diz o Senhor, o que está escrito. E nas Escrituras, cada faceta da verdade é contrabalançada por algum outro aspecto da verdade. E neste assunto da eleição de Deus, da eleição que Deus faz soberanamente, e da responsabilidade que cada homem e mulher tem de responder ao convite, ou à ordem de Deus, ou à ação de Deus no seu coração. Estas duas verdades, elas são claras nas Escrituras. E o pregador, o ensinador, o expositor bíblico, o que tem que ser é fiel às Escrituras. E estas duas verdades estão claras nas Escrituras. É claro que ao aplicar este ensino, conhecendo eu os irmãos, e sei qual é a vossa tendência, e sei como eu tenho que abordar alguns à medida que vou me relacionando convosco, sei que áreas preciso enfatizar. Especialmente aqueles que vêm de um ambiente diferente, um ambiente em que as Escrituras não são pregadas expositivamente, mas tematicamente. Sabemos que essa ênfase na responsabilidade humana, na decisão livre que o homem tem que tomar, essa ênfase é muito maior no meio evangélico comum, neo-evangélico tradicional. Há pouca ênfase, há pouca explicação e pouca pregação acerca da soberania de Deus e da grandeza de Deus, da sua vontade soberana. Mas o dever do pregador é pregar as Escrituras e cada faceta da verdade. E há dois lados em tudo. Até mesmo no caráter de Deus, pois Ele é luz, mas também é amor. E por essa razão nós somos exortados a considerar a bondade e a severidade de Deus, porque ao trazer a luz, Ele mostra o pecado que há em nós. Ele precisa punir e castigar, Ele precisa ser severo, porque Ele é luz.
Ele traz essa luz para sondar os nossos corações e mostrar aquilo que o ofende, que lhe desagrada. Pregar sempre um lado e excluir o outro é deformar o caráter divino. Quando o Filho de Deus se encarnou, assumiu no mundo a forma de servo. Entretanto, na manjedoura, ele era Cristo, o Senhor. Portanto, forma de servo, quando encarnou, mas também a Bíblia diz que ele é Cristo, o Senhor. Senhor e servo parece que não combina. Pois é, mas é exatamente assim que a Bíblia diz que Jesus é quando encarnou. Ele é servo e é Senhor. Paradoxo? Contradição? Não, é verdade. É isso, é a verdade bíblica. Dizem as Escrituras em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Mas no mesmo capítulo, mais à frente diz, cada um levará o seu próprio fardo. Exortam-nos que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. O próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 6:34, está registado. Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente, que o incrédulo. Então, não é para cuidar, é para cuidar. Com o que é que ficamos? As duas coisas são verdade. Precisam ser entendidas no seu contexto. Nenhuma ovelha do rebanho de Cristo perecerá. No entanto, a ordem dada aos crentes determina: procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Procurai confirmar que sois eleitos. 2 de Pedro 1:10. Assim nós poderíamos continuar a multiplicar as ilustrações. Essas coisas não são contradições, pois se complementam mutuamente. Uma contrabalança a outra. E desta forma as Escrituras demonstram tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem. Foi um reformado que escreveu isto, defendendo a soberania de Deus, Arthur Pink. Foi ele que disse isto. E tem influenciado muitos calvinistas reformados. Mas foi ele que disse isto. As duas coisas estão nas Escrituras. E um outro irmão, pastor, batista, ele, referindo-se a este livro, ele disse assim: o Deus que opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, usou este livro para me libertar do Deus pequeno e impotente da minha própria imaginação. Aprendi que o autor deste livro, aprendi com o autor deste livro, a entender um pouco mais a difícil relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O que me chamou a atenção no testemunho deste pastor é que ele reconheceu que o conceito que ele tinha de Deus era pequeno, era de um Deus pequeno, um Deus impotente. E por isso eu lembrei de um livro, este livro que só o título já diz muita coisa. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E ele trata de um problema que muitas vezes precisa ser abordado no ministério pastoral, no aconselhamento bíblico, vencendo a pressão do grupo, a codependência e o temor do homem. E é para ajudar pessoas que lutam com este assunto que Ed Welch escreveu este livro. Orgulho, sensibilidade à flor da pele, os melindres, facilmente ficar melindrado, é isso que é desse assunto que este livro trata. Superproteção da saúde, do corpo, dos seus, dos netos, dos filhos, do seu conforto. Evitar os outros, evitar ter contacto com outras pessoas, somente as que pensam de forma diferente. Envergonhar-se facilmente, fiquei com vergonha, ficar muito vermelho, ruborizado, né? Ficar muito tímido. Agradar pessoas, necessidade de aprovação, reputação, fama, bom nome, pressão do grupo, são expressões deste problema. E você ficará surpreso ao descobrir como o temor dos outros, o temor do homem, o controla. E o que poderá fazer a esse respeito, se ler este livro, se procurar conhecer o que a Bíblia diz acerca deste problema, como há ajuda para resolver, para tratar este problema do coração.
E Romanos foi escrito para apresentar o Evangelho descrito, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é a resposta para este problema também. Porque ele estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios, estrangeiros e nacionais em justiça diante de Deus, num viver sadio, são entre si, depois de satisfazer por meio da fé as suas necessidades morais perante Deus. Quando alguém crê, é justificado, os seus pecados são perdoados e a pessoa pode se relacionar com Deus. E por isso, com Romanos, Paulo quer encorajar, com esta carta aos irmãos de Roma, que Deus preservou e permitiu que ela chegasse até nós, Deus quer nos encorajar a usar o Evangelho para nós nos relacionarmos de uma forma eficaz com Deus, satisfazendo as necessidades morais que nós temos diante de Deus. O Evangelho é que satisfaz essas necessidades, que nos cobre, que nos compensa, o sangue de Cristo que nos lava, mas também nos permite ter um bom relacionamento com as pessoas. Um relacionamento saudável, para que as pessoas não nos intimidem, para que as pessoas não nos diminuam, para que as pessoas não nos ofendam. E nesta porção de Romanos, dos capítulos 9 até ao 11, nós lemos que Deus tem um plano de suprir as necessidades morais do homem por meio do Evangelho, por meio da cruz de Cristo. Por isso, no centro destes capítulos, em Romanos 10, fala: como pregarão se não forem enviados? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não forem enviados? Enviados para pregar o quê? A palavra de Cristo, a palavra da fé, o Evangelho. E é por meio do Evangelho que Deus supre as necessidades morais que nós temos. E o facto de Israel ter sido rejeitado ou substituído por um outro povo, é isso que estes capítulos falam, isso não significa que Deus falhou, que a sua justiça fracassou, pelo contrário. Deus, ele sendo soberano, ele levanta outro povo, ele faz uma nova nação, ele faz um novo povo e usa para que o seu plano seja concretizado, para que os homens se possam relacionar com ele, homens e mulheres, e para que aprendam a relacionar-se entre si. Esta é a mensagem de Romanos. Relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. É isso que o Evangelho faz. Abençoa, edifica, ensina, instrui no relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas esta questão do temor do homem, 3 aspectos do temor do homem, ou seja, 3 razões básicas pelas quais nós tememos as pessoas. Temos medo das pessoas, temos um respeito excessivo. Primeiro porque as pessoas podem nos expor e humilhar. É por isso que nós tememos pessoas. Temos medo. Elas podem nos envergonhar, podem nos expor. Expor as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas. Nós tememos pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. E nós tememos pessoas porque elas podem nos oprimir ou perseguir, podem nos atacar ou agredir ou ameaçar. As pessoas podem nos fazer mal. E estas são as razões básicas, fundamentais, porque nós temos essa tendência. Todos nós temos tendência para temer pessoas e fazer com que elas sejam grandes e Deus pequeno. Em Isaías 33, 6, nós lemos assim: haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Aprender a temer o Senhor, a fazer com que Deus seja grande, exaltado e elevado, seja mais importante do que eu e do que outras pessoas. Então a primeira tarefa para fugir da armadilha do temor do homem é saber que Deus é tremendo e maravilhoso. Não as outras pessoas. Não são as pessoas que são maravilhosas e tremendas. Não é o meu pai, a minha mãe, não é o meu marido, a minha esposa, não são os meus filhos, não são os meus amigos que são tremendos e maravilhosos. É Deus. É por aí que nós começamos a resolver este problema que nós temos.
Um dos problemas graves que nós enfrentamos nos relacionamentos uns com os outros é quando fazemos dessas pessoas grandes, maiores do que Deus. Isso precisa ser corrigido. Nós precisamos de mais sermões que nos levem a temer. Mais sermões que apresentam a grandeza de Deus, a sua santidade, a sua soberania. O temor do Senhor, como o temor das pessoas, inclui um conjunto de atitudes, são coisas do coração. Por um lado, o temor do Senhor significa realmente um medo. Literalmente, a palavra temor significa medo, um pavor de Deus, medo da ameaça. Uma vez que nós somos pessoas impuras e sabemos disso, que temos desejos impuros, nós praticamos atos impuros, pensamentos impuros. E comparecemos diante do Todo-Poderoso Deus que é moralmente puro. Então nós sentimos-nos envergonhados e com razão, porque o castigo seria totalmente justo. Se Deus decidisse nos castigar, Ele seria totalmente justo. O pavor é a nossa reação natural e correta e até necessária. Nós precisamos de sentir esse medo, esse pavor de um Deus santo e grande e soberano. Esse temor faz-nos recuar diante de Deus, evitando-o o máximo possível. E é isso. Quem já viveu no pecado, mergulhado no pecado, no poço do pecado, sabe que rejeita Deus. Quer estar longe de Deus. Não quer essa conversa de Bíblia, de igreja, de fé. Rejeita Deus. Quer estar longe de Deus. Porque Deus é santo. Eu não sou digno. Eu não quero estar perto. Ninguém está excluído desse temor, crentes ou incrédulos. Para os crentes, cujos olhos já foram abertos para o grande amor de Deus, esse temor está a apagar-se, a desvanecer-se. Para os incrédulos, esse temor está sempre presente. A razão pela qual não se ouve as pessoas falar sobre esse temor é que o temor tende a aparecer em forma de uma ansiedade descontrolada, baixa autoestima e uma multidão de outras enfermidades modernas que têm perdido a visão das suas raízes em Deus. Mas esse temor não ficará camuflado para sempre. Está a chegar o dia quando todos irão curvar-se diante de Deus em temor do Senhor. Mas este é apenas um lado do temor do Senhor, esta questão do medo, do desejo de se afastar, porque o outro lado está um temor reservado exclusivamente para aqueles que já depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Esse temor do Senhor significa uma submissão reverente que conduz à obediência e é intercambiável com adoração, dependência, confiança e esperança. É isso que o crente quer dizer quando fala de temor do Senhor. Adoração, dependência, confiança e esperança. Como o pavor inclui um relacionamento de nosso pecado e de pureza moral de Deus, inclui um reconhecimento realista da justiça de Deus e da sua ira contra o nosso pecado. Mas esse temor, adoração, também conhece o grande perdão, a misericórdia e o amor de Deus. Ele sabe que por causa do plano eterno de Deus, Jesus humilhou-se, morrendo numa cruz para redimir os seus inimigos da escravidão e da morte. Ele sabe que no nosso relacionamento com Deus, Ele sempre diz primeiro, eu amo-te, eu amei-te primeiro. Esse reconhecimento de que Deus nos amou primeiro aproxima-nos mais do que nos induz a fugir. Ou seja, faz-nos desejar estar mais perto daquele que nos amou primeiro. Faz com que nos rendamos alegremente ao seu senhorio e sintamos prazer em obedecer. Esse tipo de temor sadio é o máximo da nossa resposta a Deus. Agora, o que é que se opõe? O que é que causa barreira? O que é que prejudica o temor do Senhor? Esse respeito, essa adoração, essa consciência de adoração que nós devemos ter, de serviço submisso ao Senhor. O que é que se opõe ao temor do Senhor? O problema que enfrentamos em nossa busca para conhecer e temer ao Senhor, como Ele deve ser temido, é que temos 3 grandes adversários. Nós já temos falado sobre esses adversários. O mundo, a nossa carne
e o diabo conspiram para levar outras pessoas, torná-las grandes, levar a que elas sejam grandes na nossa vida. Ou aquilo que nós conseguimos dessas pessoas, isso é grande, aquilo que elas nos dão. E a tendência é elevar as outras pessoas, ou aquilo que conseguimos delas, acima de Deus. Essas coisas são mais importantes do que Deus. A oposição, na verdade, encontra-se no nosso coração, na carne, que é influenciado pelo mundo e pelo diabo. O nosso coração tem milhares de estratégias para evitar o temor do Senhor. Uma estratégia que o nosso coração tem é nós rebaixarmos a obediência. A expressão concreta do temor do Senhor é a obediência. E reduzimos isso a mera preocupação sobre as aparências. Aquilo que parece que estou a obedecer, parece que estou a obedecer. Viver de aparências. Concentramos-nos nas ações e passamos por cima das atitudes do coração. Fazendo assim, a nossa natureza pecaminosa pode nos fazer sentir que está tudo certo. Afinal de contas, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço orações, eu contribuo financeiramente. E a nossa consciência faz-nos achar que está tudo certo. Afinal, nós não matamos hoje, não fomos adúlteros, não roubamos nada naquela loja. Então tivemos um ótimo dia. Melhor ainda, nós somos ótimos. É claro que de vez em quando fazemos algumas coisas más, mas nós poderíamos ter gritado muito alto ou visitado algum site pornográfico no telemóvel ou no computador. E nesses casos o que nós teríamos que fazer ou poderíamos fazer era pedir o perdão de Deus. Mas no geral a nossa tendência é sermos razoavelmente bons. E se achamos que geralmente somos bons, então Deus geralmente é irrelevante, porque somos bons. Então Deus é irrelevante. Agora, esse pensamento não é apresentado como uma boa teologia, não é boa doutrina, não é uma boa atitude, uma prática cristã pensar dessa forma. Mas não será que esta é a teologia prática da maioria dos crentes? A maioria de nós? Eu sei que até pode ser a minha própria. Eu sou uma pessoa boa que de vez em quando faz coisas más. É assim que a tendência dos crentes é de pensar de si mesmo. Essa ideia ignora a intensidade do pecado no meu coração e essencialmente eleva-me de modo que eu seja uma imitação quase perfeita de Deus. Muito mais do que alguém completamente dependente dele. O temor do Senhor torna-se então impossível quando alguém não entende que precisa depender totalmente do Senhor. E para tornar cada vez mais difícil ver o pecado, o nosso próprio pecado, muitas vezes ele vem disfarçado, vem montado em muitas coisas boas. Por exemplo, o trabalho é uma coisa boa. Mas o pecado pode usar o trabalho e exaltá-lo a ponto de sermos controlados pelo trabalho. Tornamo-nos trabalhadores compulsivos e dizemos que estamos a fazer isso pelas crianças, pelos nossos filhos. Mas, na verdade, nós estamos a fazer isso por nós mesmos. E quanto ao planeamento financeiro? Não é prudente construir um pé de meia, uma economia, ter uma poupança para o futuro? Claro que isso é uma coisa boa. Mas pode crescer numa proporção que predomina, que ocupa a prioridade dos nossos pensamentos, e assim nós abandonamos a generosidade, deixamos de ser generosos porque nós queremos poupança, queremos poupar, queremos ter o nosso pé de meia. A maioria dos pecados é um exagero pecaminoso de coisas que são boas. Como consequência, nós podemos fornecer textos como prova para justificar a nossa conduta muito tempo depois dela se ter tornado idólatra. O mundo pega nessas tendências e racionaliza. São aqueles esquemas que nós fazemos para justificar o nosso comportamento. E o mundo ensina-nos a fazer isso. Este sistema ensina-nos a nos desculpabilizarmos, a criarmos raciocínios para justificar o nosso pecado. Afinal de contas, não é? Toda a gente faz. O mundo faz-nos lembrar que, sejam quais forem os nossos pecados ou fraquezas, somos apenas humanos. Todos os outros estão a fazer a mesma coisa. Somos iguais aos outros.
temos as mesmas fraquezas. O certo e o errado são determinados pelo voto popular. Então, se a maioria faz, eu posso fazer também. O mundo sugere que Deus é real, mas é um Deus distante. Ele deu início a todas as coisas, mas agora está sentado e deixa que elas simplesmente aconteçam. As coisas acontecem. O mundo diz que nós vivemos num universo deísta, ou seja, onde Deus existe, onde pode ser que haja um Deus, mas Deus ajuda a quem se ajuda. Deus ajuda a quem se ajuda. Essa é a mensagem do mundo, uma das mensagens que mais facilmente penetra no coração dos crentes, inclusive. Porque é mais difícil provar que Deus não existe, ou é impossível provar que Deus não existe. Então dizer isto sobre Deus, Deus existe, mas está distante. Ele ajuda, mas ajuda a quem se ajuda. Esta é a mensagem do mundo. Mas o diabo também se coloca contra qualquer coisa que possa exaltar o verdadeiro Deus, elevar Deus. Sempre que nós tememos alguma coisa, um Deus, um ídolo, uma pessoa ou qualquer coisa na criação subhumana, outro além de Deus, Satanás está a esconder-se na escuridão que nós temos criado. Satanás está lá. Sempre que nós valorizamos alguma coisa ou alguma pessoa mais do que Deus, Satanás entra nessa brecha, nessa escuridão, e está lá a agir para incentivar a idolatria. Através de mentiras e outros enganos, ele minimiza o nosso pecado. Ele sugere que Deus está distante e que não podemos confiar de facto na palavra de Deus. Na verdade, ele sugere que Deus está a prender-nos, afastando-nos das coisas boas. Nós estamos muito longe do que realmente dá prazer. Deus não nos está a permitir usufruir das coisas boas da vida. Esta é a mensagem do diabo. Esta é a mensagem do enganador. E com estes adversários, crescer no temor do Senhor não será um processo fácil. Pelo contrário, será um caminho de lutas. Devemos odiar o mal e as terríveis proposições do mundo. Devemos odiar a nossa própria natureza pecaminosa e devemos odiar Satanás. Realizar essas tarefas exige os recursos mais poderosos que nós temos. E quais são os recursos mais poderosos que nós temos para lutar contra estes inimigos? E vamos repetir. A palavra, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o corpo de Cristo. Nós temos a palavra, nós temos Deus em nós. E nós temos a igreja, nós temos o corpo de Cristo. Estes são os recursos mais poderosos que nós temos para lutar contra estes inimigos. Então eu gostaria de deixar aqui, baseado também no que eu aprendi com este autor, algumas aplicações. O que é que nós precisamos fazer para que Deus seja grande na nossa vida? Para que, à luz de Romanos 9, 10 e 11, nós possamos colocar Deus no seu devido lugar, entender a soberania de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender o temor do Senhor. Há alguns textos que dizem isso, que o temor do Senhor pode ser aprendido. E os adversários não nos devem desencorajar. Nós podemos aprender o temor do Senhor. Vejam em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Anotem ou abram a vossa Bíblia em Deuteronômio 4, 10. Leiam comigo o final do versículo. Diz: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viver o povo. É possível aprender a temer o Senhor ouvindo as palavras. Deuteronômio 4:10. Do mesmo modo, o rei Davi exortou o povo a aprender o temor do Senhor. Salmo 34, 9 e 11. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ou seja, é possível que alguém nos ensine a temer o Senhor. Estar com pessoas que aprenderam o temor do Senhor e que nos ensinam. Deus chama-nos a aprender a temer o Senhor. E como é aprendido? Lendo e meditando na palavra. E orando para que Deus nos ensine, pedir a Deus para nos ensinar a temê-lo, a ter essa reverência,
esse medo de adoração, esse medo à adoração, esse pavor adorador de Deus. Em Deuteronômio 17, versículos 18 e 19, um contexto de conselhos, de ordens para o rei, o que representa o povo, o que deve ser exemplo para o povo de Deus. Deus manda que o rei que se assentasse no trono deveria escrever para si próprio um traslado, uma cópia do livro. Aquele livro da lei que está diante dos levitas e sacerdotes. E o rei deverá tê-lo consigo. E nesse livro, lerá todos os dias da sua vida. E a pergunta aqui é, irmão, irmã, costuma ler a Bíblia todos os dias? É isso que Deus espera do representante do povo, do representante da casa, do representante dele aqui na terra. Todos os dias. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Para aprender o temor do Senhor, nós precisamos ler todos os dias a palavra do Senhor. Isso não é fácil, mas é o caminho. Deuteronômio 31:13, para que seus filhos que não conheceram, não souberam a lei, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus. A leitura constante da Bíblia pode ser difícil. Os 3 adversários garantem que é uma batalha. E eles vão trabalhar para que seja uma batalha. O mundo, a nossa carne, porque nós queremos luzes, queremos ecrãs brilhantes, queremos música, queremos atividade. E a carne vai lutar para que a nossa experiência de ler a Bíblia todos os dias seja um fracasso. E Satanás também vai colocar-se naquelas zonas escuras onde ele pode se esconder para nos enfraquecer e nos mentir e nos enganar. E é verdade que os nossos mundos já estão muito ocupados, temos uma rotina muito cheia, temos trabalho para fazer, dinheiro para ganhar, livros para ler, temos tarefas para cumprir. Os nossos mundos estão muito cheios, mas se o temor do Senhor é aquilo que a Bíblia diz ser, se é tão importante como a Bíblia diz, então nós podemos estar certos de que o próprio Deus nos dará o poder para o buscar, para buscar esse temor. Nós temos que pedir a Deus poder para buscar o temor do Senhor. Aprenda o temor do Senhor. Número 2, cresça no temor do Senhor. Ler livros que ajudam a descrever o temor do Senhor de forma bela e atraente. E o melhor que eu conheço é Provérbios. Leia o livro de Provérbios, vez após vez. Provérbios descreve o temor do Senhor de uma forma bonita, atraente, invejável, desejosa. Nós queremos ser como o sábio de Provérbios. São tantos os benefícios que nós queremos ser sábios. E a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. Então precisamos ler livros assim, histórias de pessoas que foram sábias, e elas vão nos falar de como aprenderam a temer do Senhor. Nós precisamos ler livros, ou ler vidas, conhecer pessoas, histórias, pessoas que descrevem o temor do Senhor de forma bela e atraente. Número 3. Examine biblicamente as necessidades que sente. Examinar os seus desejos é fundamental. Onde os seus desejos têm sido muito grandes. Quando tememos as pessoas, elas são grandes. E os nossos desejos são maiores ainda. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, torna-se maior ainda do que as pessoas. E Deus fica muito pequeno. Então examine que tipo de necessidades é que tem. Eu preciso disto. Isto é absolutamente essencial para a minha vida. Pense, descreva, anote essas necessidades, os seus desejos, quais são os seus... Pelo que é que trabalha? Veja onde está Deus no meio disso tudo. Número 4. Conheça as suas necessidades reais. Quais são as necessidades que nós temos? As verdadeiras necessidades que nós temos? Quais são as reais necessidades de um ser humano?
Nós fomos criados com necessidades biológicas. Nós precisamos de comida, de alimento e de proteção contra as condições rigorosas do tempo. Nós precisamos de Deus e, em segundo lugar, nós precisamos de outras pessoas para satisfazer essas necessidades. Número 2, nós somos pecadores que têm necessidades espirituais e fora da obra redentora e sustentadora de Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos aprender dele e sermos repreendidos em amor quando nos afastamos dele. Além disso, nós precisamos conhecer o seu imenso amor. Nós precisamos de ouvir o Evangelho. Nós temos necessidades de ouvir acerca da salvação diariamente. Número 3, nós somos criaturas criadas como pessoas com dons e habilidades limitados. Todos os dons de Deus não estão contidos numa única pessoa. Portanto, nós precisamos dos outros, uns dos outros, para realizar os propósitos de Deus e refletir mais corretamente a sua glória ilimitada. Nós precisamos da igreja, precisamos das reuniões da igreja, nós precisamos de irmãos em Cristo, precisamos de pessoas porque elas são dons de Deus para nós. Estas são as nossas reais necessidades. É disto que nós precisamos. Número 5. Deleite-se em Deus que nos satisfaz. Aprenda a ter prazer em Deus. Alegre-se porque Deus cobriu toda a sua vergonha, protegeu-o do perigo e o aceitou. Ele o tem preenchido com o seu amor. É Deus que faz isto na nossa alma. É o único que pode preencher a nossa alma. Nenhuma pessoa, nem marido, nem esposa, nem filho, nem filha. Só Deus faz isto à nossa alma. Número 6. E última aplicação. Ame os seus inimigos e o seu próximo. Precise menos de outras pessoas. Ame mais as outras pessoas. Por obediência a Cristo e como uma resposta ao seu amor por si, busque outros em amor. Sirva outros. Esteja disponível para amar outras pessoas. Recapitulando, aprenda o temor do Senhor, cresça no temor do Senhor, examine biblicamente as necessidades que sente, conheça as suas necessidades reais, deleite-se em Deus que nos satisfaz, ame os seus inimigos e o seu próximo. Orgulho, sensibilidade à flor da pele, os melindres que nós sentimos, superproteção de nós, da nossa saúde, do nosso corpo, dos nossos queridos, evitar os outros, envergonhar-se facilmente, agradar pessoas, necessidade de aprovação, preocupação excessiva com a reputação, o bom nome, ceder à pressão do grupo, tudo isso são evidências deste problema, de que nós não conhecemos o Deus de Romanos 9, 10 e 11, o Deus grande, o Deus soberano. E nós lutamos com isso. Nosso Deus muitas vezes é pequeno. E nós, por isso, sentimos o que sentimos. Sentimos essa vergonha, essa inibição de estar com pessoas. O que é que vão pensar de mim? O que é que vai dizer de mim? O que é que me pode fazer? Por isso Jesus diz, não temais os que podem fazer mal ao vosso corpo, matar o vosso corpo. Temam antes aquele que é capaz, é poderoso, para fazer lançar no inferno tanto o vosso corpo como a vossa alma. É esse que nós precisamos aprender a temer. É Deus, é o único. E precisamos conhecer mais deste Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.